Olá pessoal, aqui é o professor João Neto e a nossa aula de hoje é raiz quadrada aproximada. Então nós temos aqui os quadrados perfeitos, né? A tabela de quadrados perfeitos, onde 1 ao quadrado é igual a 1, 2 ao quadrado é igual a 4, 3 ao quadrado é igual a 9, 4 ao quadrado é igual a 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, 8 ao quadrado é 64, 9 ao quadrado é 81 e 10 ao quadrado 100. Então nós temos a raiz de 10. Então nós vamos ver se a raiz de 10 está entre quais quadrados perfeitos. Então nós temos ele está entre 9 e 16. Então ele está entre a raiz de 10 está entre 3 e 4. Nós vamos pegar a menor, que é uma raiz aproximada, né? Vamos pegar 3 e vamos aproximar de 10. Então nós vamos começar com 3,1 ao quadrado, né? Onde vai multiplicar 3,1 vezes 3,1. Então eu tenho que 3,1 vezes 3,1, né? Multiplicando aqui eu vou ter 3,1 vezes 3,1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 é 3. Aí 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 3, 9. Então eu tenho 1. 3 mais 3, 6, soma, né? Eu tenho quantas casas decimais? 1, 2, então eu venho aqui da direita para a esquerda, 1, 2 e coloco a vírgula. Então, 9,61. Então, aproximou de 10. Aí eu tenho 3,2 elevado a 2. Então, 3,2 elevado a 2 é 3,2 vezes 3,2. 3,2 vezes 3,2. Tem 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Então tenho 4. 6 mais 6, 12. Vai 1. 1 mais 9, 10. Eu tenho duas casas decimais, então 10,24. A raiz quadrada, ela é aquela que aproxima, então nós temos que 3,1 é a raiz aproximada, né? Que mais aproximou porque eu multipliquei 3,1 ao quadrado, 3,1 vezes 3,1 deu 9,61. Foi o que mais aproximou de 10. E 3,2 vezes 3,2 deu 10,24. Então, o que mais aproximou foi 9,61, né? Então, a raiz aproximada de 10 com uma casa decimal é 3,1. Eu tenho o segundo exemplo, raiz aproximada de 28. Então, olhando a tabela de quadrados perfeitos, nós temos que 28 está entre 25 e 36. Então, ele está entre 25 e 36, entre as raízes 5 e 6. Então, você pega a menor, né? 5,1. 5, aí eu venho fazendo o mesmo processo, 5,1 ao quadrado vai ser 5,1 vezes 5,1. Então eu vou multiplicar 5,1 vezes 5,1. Eu tenho 5,1 vezes 5,1. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 5, 25. E aí eu vou somar. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 5, 6. Baixo 2, eu tenho duas casas decimais. 26,01.
Eu tenho 26,01. Eu vou multiplicar 5,2 ao quadrado. Então eu vou por tentativas. 5,2 vezes 5,2. Então eu tenho que 5,2 vezes 5,2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Então eu tenho 4, 0, 1 mais 6, 7, baixo 2, né? Então eu tenho duas casas decimais, 27,04. 27,04 está aproximando de 28, mas não ultrapassou. Então eu pego 5,3 elevado ao quadrado. E vai ser 5,3 vezes 5,3. Então eu tenho que 5,3 vezes 5,3 5,3 vezes 5,3, nós temos que 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Então eu tenho 9, 5 mais 5, 10, vai 1, 1 mais 1, 2 e 6, 8. Baixa o 2, então eu tenho duas casas decimais, 28,09. Então eu tenho 28,09. Ultrapassou, então nós temos que a raiz aproximada de 28 é 5,2. 5,2 ao quadrado ele deu 27,04, foi o que mais aproximou de 28. Então, a raiz quadrada é 5,2. Podemos resolver também na calculadora, né? Posso resolver com a calculadora do celular, onde eu vou calcular com a calculadora a raiz quadrada de 28. Então eu tenho que a raiz quadrada de 28 deu 5,2, né? Com uma casa decimal. E se eu for pegar com duas casas decimais, a raiz quadrada de 28 vai ser, então eu tenho aqui 5,29. 5,29. Então você pode calcular com a calculadora. Se a questão estiver pedindo uma casa decimal, então você pode fazer por tentativa, e com duas casas decimais você pega a raiz quadrada, pode fazer na calculadora, e pegar com duas casas decimais aqui. Então nós temos, às vezes quando você pega um número que é um número irracional, ele vai dar uma sequência de números infinitos, mas você pega só duas casas decimais. Quando você faz por tentativas, uma casa decimal já é o suficiente para você ter a raiz aproximada. Então aqui eu tenho, no primeiro exemplo, a raiz de 10 foi 3,1 e no segundo exemplo a raiz aproximada foi 5,2.